Gravando. Eu estou Gravando. perguntando para vocês. Então, eu vou perguntar agora. Nos exercícios que vocês receberam, olha que bonito que eu estou falando, na aula anterior, no encontro anterior, vocês tiveram problema com o gabarito que vocês receberam depois, né? Vocês tiveram dificuldade de encontrar aquelas respostas ali que estavam no gabarito, ou ficou mais simples para vocês tentarem mais uma vez e conseguirem achar ou não a resposta? Como é que vocês viram nesses dias esses exercícios que vocês receberam? Que é um preparativo, nada mais é do que um preparativo para a nossa avaliação na sexta-feira, próxima sexta-feira. O que vocês acharam desses exercícios? Esses exercícios são aplicações das regras que vocês receberam, ou poderiam entrar no AVA, ou poderiam seguir nos vídeos do Paulo Pereira, ou Ferreto? do Ferreto, que vocês teriam outro tipo de explicação ali. Outro tipo de explicação. Como é que vocês viram a solução ou a resolução desses exercícios? Quais os que para vocês foram muito difíceis, ou quais os que nem foi tão difícil assim? Como é que vocês viram esses exercícios todos? Arthur, não consegui ver o que tu escreveste ali, porque eu estava olhando para os exercícios. Levou uma Escreveu surra de todos algum... que tinham fração, ele disse. Levou uma Ah, surra de todos que tinham fração. Ele escreveu. de todos? Ah, não, agora tu pegou pesado. Né? De todos. Tinha uns assim que eram até simples. Não, simples não é fáceis, são simples. Arthur, me dá um exemplo de um exercício que tu tenhas, que tu tenha esse tipo de queixa. Me dá um só, tá? Depois o outro colega dá outro exemplo e vai dali, por ali afora. Qual seria, de só o número que eu tenho, todos eles aqui presentes aqui no caderno? Eu indico o 8. Esse aí foi Suelen. a Suelen, tá? Eu indico o 8. Bom, dá para tu passares, Alessandro, pro Vou. teu quadro? Vou, já estou com o quadro aberto, não vou abrir o quadro agora, então. É o número 8, né? A número 8 é. Tá. Foi Então vamos fazer o seguinte, ó. É que ela indicou, a número 8, tá? A número 8 é uma fracionária cujo denominador tem um radical. É isso, Suelen? Isso. Tá aparecendo o quadrinho aí na tela, Marília? Oi? Não. Não? O que O é? que tá aparecendo na tela? Na tela, não, para mim, tu não tiraste Os exercícios todos os ainda. exercícios, Tá. Então tá? eu já abri o quadro aqui, só vou botar então. Conseguiu, Alessandro? Abrir isso, consegui já. Tá. Só deixa Não vai. só deixa então chegar, deixa eu ir lá no o exercício 8. A f de x é x ao cubo mais 2. Tá, espera um Ó, a pouquinho. Jéssica já chegou. Tá, é o número 8, tá. Aqui, selecionar área 8. Eu vou copiar aqui. Aqui. Tá, agora vou parar essa transmissão. Vamos para. É muita coisa aqui. Aqui. A número 8? Não, não, é. O Jean, aqui.
Ixi, Maria, o que que tá aparecendo, gente? Tá aparecendo o quadrinho aí, não? Não, tá aparecendo já o teu giz aí, o quadrinho não, mas o teu giz está aparecendo. Teu giz é a bolinha laranja. Ah, então só um pouquinho, então deu erro aqui. Deu erro, deixa eu fazer de novo então. Bem rapidinho, não muito. Pronto, vou abrir o quadro aqui. Aqui é que eu tentei fazer um jeito diferente, mas não deu muito certo aqui. Hoje é dia 23? É, né? Tá. Aqui. Sim, Tá. Então tá. Agora eu já vou compartilhar, tá, com vocês aqui. Deixa eu fazer tudo certinho, já compartilho direto a tela com o exercício aí, foi. o 8. Tá? Agora vamos compartilhar a tela, acho que é isso, uma guia do Chrome, o Jan. Tá. Agora foi. Tá. Isso, agora foi, tá? Já tá ali. Tá. Bom, então primeiro nós vamos olhar, é um quociente. Então, nosso numerador é o U, nosso numerador representa U. É que seria isso aqui, ó. O sobre V, cuja derivada, é sempre bom vocês terem presente. seria a fórmula, né? Isto, a fórmula seria U', V, V, menos U, V'. Isto sobre V ao quadrado. Bom, Isso aqui é só então a fórmula. aí, quer falar, Alessandra? É só a fórmula, né? Isso é só a fórmula, Só tá, a pessoal? fórmula. É só a fórmula. Então, nós estamos identificando que o nosso U é x ao cubo mais 2 e o nosso V é a raiz de x. É igual. Bom, vamos já começar, para ganhar tempo, vamos já começar a derivando o numerador. Que é o ó. Então, eu tenho ali, ó, x ao cubo mais 2. Analisando esse binômio, eu tenho somente para derivar o x ao cubo. É uma potência. Vocês estão analisando o que é cada elemento. É uma potência. Então, o expoente n vem para frente, vezes o x, subtraindo dele uma unidade. Então, fica o 2. Ó, esse é o nosso U'. Vezes... Bom, vai ficar mais zero, né? Eu não vou botar o mais zero, tá? Isso, porque o outro elemento é uma constante, a derivada da constante é zero, nós já vamos ficar botando elemento, que depois tem que sair fora. Então, aquele 2 desapareceu. Esse elemento, esse monômio, multiplica o denominador. Mas já vamos colocar o denominador na sua fórmula. Eu tenho que tirar fora daquela raiz. Ou seja, eu vou ficar o 3x ao quadrado vezes x na 1/2. Da onde saiu este 1/2? Ele saiu do meu radical. É a raiz quadrada de x, cujo índice é 2 e o expoente do x é 1. Então, fica x na 1/2. Até aí, Arthur, deu para tu entenderes esse U', V menos
Agora eu fico com quem? Agora eu fico com o x ao cubo mais 2. Que é o U. Que é o nosso U. Até aí eu cheguei. Bom, então também tu não está tão sem noção. 2, certo? Vezes a derivada desse x na 1/2. A derivada do x na 1/2. Expoente para frente, 1/2 dx na 1/2 menos 1. Eu já tenho que lembrar que o 1/2 menos 1 fica menos 1/2. Menos 1/2. Tudo isto sobre o meu x na 1/2 ao quadrado. X do denominador, x na 1/2, entre parênteses, na 1/2 elevado ao quadrado. Bom, agora vejam aqui. Eu terminei de derivar a x ao cubo mais 2 sobre raiz de x. Eu já fiz a derivada. Quanto à derivada, eu não tenho mais nada para fazer. Agora, o que eu não posso me perder é exatamente nesse nosso cálculo. Então, vocês têm assim, no primeiro, 3x ao quadrado que multiplica x na 1/2. Bom, bases iguais, bases que eu falo, é o x e o x. Bases iguais, soma-se os expoentes. Então, eu vou somar o 3x quadrado com x na 1/2. Se vocês forem fazer, vocês vão ter assim, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, fica 5 na 1, 5 na... Não, na 1 nada. 5 sobre 2. Vocês entenderam da onde saiu esses 5 meios? Não. É fazendo... Somou os expoentes, ó. Fiz assim, o 3... aqui ficou 3 vezes 1 aqui, que tem 1 aqui na frente, ficou 3. X quadrado vezes x na 1/2, ó. Eu mantenho a base x e somo os expoentes. 2 mais 1/2. Ó, fazendo só uma partezinha então, ó. O MMT. Tá. 2. Olha só, quem é que tá falando? Suelen. Oi, Suelen, olha só. Quer dizer, um jeito que a gente pode fazer aqui, ó. Uma maneira que a gente pode fazer é pensar o seguinte. Eu quero que o... Para não precisar fazer, para não tirar o MMC, vamos dizer, né? Mas é o MMC que nós estamos fazendo. Esse 2 aqui, ó, é o mesmo que... Alessandro, Oi. para só um pouquinho. Parei. O Arthur colocou assim, ó. Ele colocou como mensagem. Seria bom colocar tudo na forma decimal. Arthur, eu estou falando assim, ó, por experiência, não é por sabedoria, é por experiência, tá? Quando vocês fazem um exercício, tu tá usando o teu celular, uma calculadora, tu tá usando um recurso operatório, tá? Quando vocês transformam os elementos em decimal, vocês correm sempre o risco de engolir, vamos dizer, a parte decimal ou não colocar essa parte decimal, aquele negócio de vírgula embaixo de vírgula. E depois não é aceito, quando vocês acham a resposta decimal, não é aceito vocês darem o expoente que vai sobrar, etc., em decimal. Vocês têm que retransformá-lo em fracionário ou seja lá no que for, tá?
Mas se tu olhares o que nós fizemos nesse denominador, x na 1/2 ao quadrado, por que nós conservamos a fração? Porque simplesmente vocês vão simplificar o 2 com o 2 desse denominador e ele vai desaparecer. Se ele fosse decimal, 1/2, 0,5 vezes 2, a resposta eu teria que transformá-la novamente em um número não decimal, um número fracionário, tá? Então é por isso, Arthur, que eu não vejo tu usando não o fracionário virado para decimal, que não estaria errado. Eu não vejo nesse sentido, tá? Eu vejo no sentido de facilitar o final do teu cálculo. Tu acha que daria menos trabalho? Para mim, seria muito trabalhoso, tá? Agora, tu decide o que tu vais fazer. Então, tu queres trabalhar com decimal? Trabalha. Tu tem segurança no decimal? Sem problema. Só que, depois, no final, tu tens que retornar ao tipo com o qual foi te oferecido lá no início a função. Um outro problema, Arthur e companhia, é o seguinte, é que, por exemplo, se tivesse dado 2/3, né? Aí eu vou fazer 2 divididos por 3, tá? Vai dar uma dízima periódica, porque vai dar 0,6666666. Pá, mas quantos 6 eu vou botar? São infinitos. Então eu vou botar só 0,6. Só que 0,6 é diferente de 2/3. Entendeu? Então deixa 2/3, daqui a pouco mais eu vou elevar isso aí ao cubo, e aí vou acabar me simplificando. Se eu tenho 0,6, né, como expoente, aí eu vou elevar ao cubo, isso vai dar, o expoente vai ficar 1,8 e não 2. Então é interessante deixar em formato de fração, e se tiver que transformar para decimal, deixa tudo isso para o final. Deixa tudo para o final. Eu vou trabalhando sempre com frações, e se tiver que mexer, mexo lá no final. Tá bom? Não sei se ficou clara a minha explicação também, junto com a da Marília. Eu não lembrei de acrescentar ainda o decimal, o 2/3, que vai aparecer um 2/3 por aí. Aqui eu não sei. Aqui vai? 3/2 aqui vai aparecer. Aqui não, mas num próximo exercício aparece o menos 2/3, né? Que seria o 1/3 menos 1. A raiz cúbica, 1/3 menos 1. Isso é um problema. 2/3, né? Eu não lembrei da dízima periódica, mas dá um problema. Dá um problemão, dá um problemão mesmo. Bom, mas Arthur, tu vai fazer, sei porque a professora Marília disse. Não, a professora Marília não disse absolutamente nada, ela concordou. Tu está seguro em trabalhar com decimal? Trabalha, desde que no final tu retorne, tá? Para não perder aquele famoso umzinho que faz tanta falta para vocês, né? Porque eu tinha 2 e agora eu tenho 1,9, eu tenho 19, tinha 2, tinha 20, agora eu tenho 19. Bom, vamos adiante então. Qualquer dúvida, vocês coloquem ali embaixo a mensagem, que em seguida eu paro. Então, aí nós ficamos com a primeira, né, e a segunda, menos, agora eu tenho x ao cubo mais 2, vezes 1/2, que esse 1/2 eu posso passar para frente, 1/2 de x na menos 1/2. X na menos 1/2. E eu vou precisar multiplicar esses elementos entre si. Tá? O x com então, x, tá? 1/2 já botei aqui na frente, tá? Eu estou fazendo isso aqui, 1/2 vezes x ao cubo vezes x na menos 1/2. Então aqui eu posso fazer um rascunho, uma parte, eu tenho que somar o 3 com o expoente 3 com o expoente menos 1/2. Quando eu vou somar, na verdade eu estou somando, vou subtrair, né? O 3, ele pode ser escrito também, como 6 sobre 2. Confere, não? 6 divididos por 2 dá 3, né? Menos 1/2. Isso que eu estou fazendo no rascunho, daqui a pouco mais a gente consegue fazer de cabeça. 3 vezes 2, 6.
6 menos 1, ó, que vai dar, ó. Vai dar 5 meios também. Isso é bom, eu acho. Ó, então ficou menos 1 meio de x nas 5 meios. É bom porque nós temos aqui, né? Ó. E agora, Marília? Tá, não, e agora então nós Vamos teríamos lá. o nosso 6. Tá, tu já disse o 6, eu digo 6 no próximo. Tá, então nós teríamos agora o 3x nas 5 meios, tá? Mas eu tenho um número ali negativo, um expoente negativo. Esse expoente negativo, ele pertence ao x. Então, em lugar de eu ter x elevado na menos 1 meio, eu tenho 1 sobre x na 1 meio positivo. Tu fala dessa outra parte, Marília, agora aqui, ó, no finalzinho. E depois vai, como eu tenho um 2 aí, eu vou simplificar com o 2 esse 2 aqui, eu simplifico com o 2 da fração. Da fração. Tá, então eu vou ficar com x na menos 1 meio. Aí tu tá me dizendo, então, pra gente já pegar o negativo, ele inverte a base, ó. Então vai ficar 1 sobre... É isso? Isso, na 1 meio positivo. Agora 1 meio ficou positivo, tá? Positivo. Tá, a parte de cima tá quase pronta. Bom, a parte de... Agora a parte de baixo, ó. É simples. Ó. A gente, potência de potência, nós multiplicamos, né? 2 vezes 1 meio, ou 2 metades, isso vai dar 1, né? Vai dar 1. Vai ficar x na 1, ou simplesmente x, ó. Simplesmente o x. Deu até aí? Como é que a gente faz para gostar de fração? Faz um bolo. Faz um bolo. Deixa eu te dizer, isso aí não é um erro teu. E nem precisa gostar da fração. Isso lá na parte do 4º ano, do 3º ano hoje, não, 4º ano ou 5º ano. Quinto ano. Não é 3º ano. Quando foi te dado a noção de fração, tu aprendeu porque tinha uma Marília lá que te disse que era assim que tu tinha que fazer. Mas não te disse por quê, não te mostrou. Então, hoje, tu vai carregar esse desgosto, tu vai carregar para sempre. Não tem, assim, ó, uma fórmula. No momento que tu entenderes a fração, tu vai dizer assim, ó, coitada, não era tão ruim assim, né? Mas lá, quando tu tiver essas primeiras noções fracionárias, é que foi te passado daquela fórmula. Porque faz o MDC, faz o MMC, mas eu nem sei o que é MDC, nem o MMC, né? Mas faz, porque a professora estava dizendo que era para fazer, e tu não entendeu, tu simplesmente decorou. E o decorar muda agora para o numerador com a fração no expoente negativo, pronto. Lá está a Suelen se escabelando, né? Não conseguiu entender lá. Mas pega as noções básicas. Tu lembra, Alessandro, qual é o vídeo? Acho que tu não vai lembrar agora. Fala, Paulo. O vídeo dos básicos, antes do produto notável, ele fala sobre fração. Eu, por causa de vocês, eu assisti tanto vídeo que eu nunca não assistia antes, porque nada para mim tinha novidade. Mas por causa de vocês, eu passei a ver os vídeos, né? Puxa, e aí vi uma pessoa lá dizendo aí eu li os alunos comentando que agora sim eu estou entendendo a matemática base e o cálculo, como se cálculo e matemática base estivesse desvinculado. Não, isso foi o comentário do aluno. E aí eu comecei a me interessar de ler o que os alunos estavam falando. E aí eu digo, mas se o cara é tão bom, vou voltar, né? E aí voltei para ver a matemática base. Mas nós temos aqui um representante desses
alhos e bugalhos que vocês aprenderam da matemática, que é o professor Alessandro, né? Lá no Prisma ele tem assim, ó, entrem no vídeo dele que vocês vão ver Entre no coisas. material lá. Entre naquele material que vocês vão ver ele, nem isso eu tinha feito, mas comecei até a olhar, mas olha que o Alessandro tem mesmo, né? Sim, todo o material de matemática básica. Tá lá também. Então, eu te aconselho, tu não tem muito tempo agora, a prova já está aí, né? Tu tem mais é que aprender e casualmente algumas coisas, Suelen, tu vais aprender mecanicamente, porque tu não tens mais tempo. Tu tens que passar a matéria toda e te garanto que mais de 60% tu vais dominar, tá? Agora, quanto mais a mais do que os 60%, 70%, 80%, eu quero que tu faça no mínimo 80%, tá? Porque aí tu tá livre de meu também, tá? Então é isso aí. Não gostar de fração não é ignorância, nem coisa nenhuma. É algum nó que tu teve lá no começo e tu tá carregando esse nó. Bom, vamos seguir então, gente. Nós chegamos até essa primeira parte ali, só que vocês vejam, ó, eu tenho um x radical, eu tenho outro x radical, e eu tenho mais um x que o radical que vai aparecer lá no denominador, né? Mas nós temos essa porção. Só que eu digo para você, será que eu posso juntar esse meu 3x na 5 meios menos 1 meio de x na 5 meios? Será que eu tenho condições de juntar essas duas bases porque elas têm expoentes iguais? É uma pergunta que eu estou fazendo. Será que nós podemos fazer essa subtração 3x na 5 meios menos 1 meio de x na 5 meios? O Arthur está dizendo que pode, né? Eu acho, pode sim. Se pode, olha só, e pode, né? Olha que eu já fiz, por coincidência, eu já fiz essa conta aqui em cima, né? Ó, onde eu tinha, quando eu subtraí era a questão dos expoentes, quando eu subtraí o 3 do menos 1 meio, ó. Os mesmos números. São os mesmos números, né? Olha, notem que o 3, quando eu quero botar, por exemplo, isso é importante, se vocês se ligarem nisso aqui, ó. Como eu quero o denominador 2, eu estou encontrando uma fração equivalente a 3 com o denominador 2. Uma fração que é equivalente a 3, ó, é o 6 meios. Porque 6 meios, ó, é uma fração equivalente a 3 sobre 1. Né? E agora eu tenho o mesmo denominador. Com o mesmo denominador, eu subtraio os numeradores. Então eu já sei que eu vou ter, ó, 3 menos 1 meio vai dar 5 meios. Então eu vou ter 5 meios. Isso aqui é o coeficiente, tá? Que vai acompanhar o x. Ó. 5 meios de x na 5 meios. Aí ficou lá em cima, mas não tem problema. Na 5 meios. Mas aqui eu não sei se a gente já vai transformar esse x aqui na 1 sobre raiz de x. Vamos deixar assim. Eu fui engolindo e já fui transformando. Bem explicadinho como é que ficaria, Alessandro. Eu já tenho aqui duas frações, como é que é, excluídas. Né? Por quê? Porque eu fiz, sabe aquele negócio de tanto a gente olhar, tu já sabe depois. Tá. Como é que tu explicaria aqui agora mais tu queres saber esse x na 1 meio? Se eu deixo ele na 1 sobre raiz de x ou boto raiz de x na menos 1. Eu não sei como é que ficaria melhor aqui. Bom, porque ficaria assim, ó. Primeiro passo, primeiro momento, transformar isso aqui para raiz, né? Ó. Isso. X. Tá. Virou, ou seja, virou isso aqui. Agora sobre x lá do denominador. Porque eu não vejo
Aqui, botar o x em evidência. Aqui seria x na menos 1/2, né? Mas a gente já tinha feito aqui, ó. Né? Na verdade, isso aqui seria x na menos 1/2. Botar o x em evidência para cancelar com x. Olha, eu E deixei. como é que tu deixou, Marília? Eu deixei 1/2 vezes x na menos 1/2. Eu deixei ali na menos 1/2, tá? E depois eu fiquei com 3x na 5/2 sobre 1, fiz com que o x, esse x ficasse, para fazer um tipo MMC. O que ficaria? Então eu já pulei toda essa parte aí. E quando a gente pula, eu não sei nem o que eu fiz, né? Porque esses exercícios eu fiz assim, ó, correndo para mandar para vocês. Eu fiquei com 3x na 3/2 menos x ao cubo mais 2 sobre 2x na 3/2. Foi ficando reduzido assim. Aí eu fiquei com 6x ao cubo menos x ao cubo menos 2 sobre 2x na 3/2. E aí eu já estava no finalzinho, achando 5x ao cubo menos 2 sobre 2x raiz de x, que é a resposta final. O que tu faria para mostrar para eles isso aqui que tu já escreveste? O que tu faria? Deixa eu ver aqui o que a gente poderia fazer para, sei lá, para tentar simplificar essa resposta, né? Exatamente, eu já fui simplificando porque eu fui simplificando o que deu. E o que deu para eu simplificar foi a raiz do denominador, caiu fora, ficou só o x, mas esse x aqui, que ficou quase no finalzinho, ele transformou 3x na 5/2, aqui, ó, 3x na 5/2 sobre x, porque por ser negativo ali, ficou virado, né, esse teu x ali do 1/2 vezes x na menos 1/2. Tá. Tu diz, quem sabe a gente fazer isso aqui, quem sabe não ter transformado aqui, ou não ter deixado aqui x na menos 1/2. Eu deixei esse x na menos 1/2, eu deixei até o fim. Ah, então não era para. Aqui então não era para ter feito. Dá licença aqui, olha só. Vamos ver se eu vou. Acho que vai dar certo então. Deixar aqui, ó, x na menos 1/2. Eu acho que vai ficar melhor. Fica bem, x na menos 1, exatamente, o x na menos 1/2. Tá, vamos fazer para chegar no mesmo resultado. No mesmo resultado. Ó, x na menos 1/2, tá? Agora aqui a gente pode separar, ou seja, pegar essa parte aqui, ou seja, 5/2 de x elevado a 5/2 sobre x mais x na menos 1/2 sobre x. É isso, mas Marília? E o meu 3, onde é que ele foi parar? Aqui não, aqui eu já simplifiquei, né? Porque tu simplificou bem no... Ó, não, eu simplifiquei aqui o 3. Eu procurei não simplificar nada. Não, mas não foi... Não, aqui eu só juntei os termos semelhantes, ó. Ele ficou 5/2. Vamos ver, olha como é que vai ficar, Marília. Ó. 5/2 de x... Ó, na 5/2 sobre x. Isto. Mais x na menos... O ruim é escrever com mouse. Eu tô entendendo. O ruim é... Se fosse com giz, isso aqui a gente brincava. Giz ou com... Ó. Pronto. Agora aqui a gente vai juntar, né? Juntar não, vai ficar 5/2. Eu vou subtrair, né? Ó, mantenho a base x e vou subtrair os expoentes. 5/2 menos 1. Vai dar 3/2. 3/2. Foi esse o resultado final teu, mas ainda não... Ó, bem esse aí. Mas aqui, ó, vai ficar x... Ó, menos 1/2 menos 1.
menos 1/2, menos 1. É como se fosse menos 2/2, né? Então vai ficar menos 3. Isso. meios. Ui, 3 meios. Tá. deixa eu fazer bonitinho. 3 meios. Tá, pronto. Agora o que a gente pode fazer aqui é transformar isso aqui para raiz ou deixa assim mesmo? Como é que tu deixou, Marina, a Não, resposta? não, aí eu fiz, aí eu fiquei com 5 meios x na 3 meios, mais 1 sobre x na 3 meios. E aí, essa foi a resposta final? Não, a resposta final depois Vamos lá, vai então. voltar a raiz. Então já podemos botar a resposta final aqui. Então, ó, aqui seria isso aqui, então, ó. Raiz. Opa. Não, é a raiz, é 2, não, tu tens ali, ó, 3 meios, é 2x na 3 meios. Tá. Essa aqui é a primeira parte, ó. 5 raiz quadrada de x ao cubo. E aqui vai ficar mais esse sinal de menos vai inverter a base. Então nós vamos ficar com 1 sobre. 1 sobre Hoje eu vou botar. x. Hoje eu vou 1 botar sobre direto. x. Raiz quadrada de x ao cubo. Isto. Aqui, ó, aí, raiz quadrada. Isto, tá? Então, aí, o que acontece, ó? O denominador é 2 e a raiz de x ao cubo. Tu tirando esse x que está sobrando aqui, tu vai ficar com raiz de x, raiz de x, x. Tu vai ficar aqui Entendi. nessa transformação. Ah, para um pouco. Tá, não, tá certo, tá. Aqui vai ficar então, ó. Ó, o que a Marília tá falando, ó. Aqui é a raiz quadrada. Então aqui eu tenho como se fosse x quadrado vezes x. Então eu vou ficar com 5 meios x. Eu já mostro. Ó. Mais x, ó, x raiz de x, raiz quadrada de x. Tá, ali estaria praticamente, a resposta seria essa aqui. Eu, seguindo, eu juntei esses dois termos. Quem achou essa resposta, teria essa resposta certa, correta, né? Só que eu peguei, ó, 2x raiz de x como se fosse um elemento só. O denominador seria 2x raiz de x. Aí faria toda aquela... juntaria essa soma aqui e a resposta então ficaria, ó, 5x ao cubo menos 2 sobre 2x mais x. Mas essa aqui era a resposta final. É como eu disse, ó, eu sigo um pouco mais só porque eu enxergo. Mas essa é a resposta final, que não está no gabarito de vocês. Mas se vocês juntarem 5 meios x raiz de x mais 1 sobre x raiz de x, vocês encontram a resposta que eu dei para vocês. Essa era a resposta que eu tinha primeira. Eu tô fazendo aqui antes de ir pro quadrinho aqui, eu nem tenho mais espaço no quadro. Aqui vai dar mais 2. Ficou 5x ao cubo mais 2 Mas sobre... ali foi esquecido um negativo. Foi esquecido um negativo lá no comecinho, o linha V menos o V linha, né? E aquele menos ali foi transformado em mais, porque eu não sei porquê. Ó, ele vai com o menos até o final. Putz! Né? Nós esquecemos aquele menos ali, ó. Menos, ó. É menos. Putz, e aí, aqui, ó. É só trocar aqui tá, o vamos lá, vamos ajeitar. Olha que vergonha, mas vamos lá. Aqui, né? Ó, menos.
Ó, aqui é Aí é menos. nós nos preocupamos só com esses expoentes fracionário negativo, é só colocar o menos e o menos aqui no final. Ah, agora vai dar certo. É isto. Entendi. Aí, e aqui, Aqui. o próximo e o próximo. Isto. Acontece nas melhores famílias. Aí. E aqui menos. E eu não sou de irracional. Não, sabe o que? É que a gente está acostumado a fazer o linha V mais U velhinha. Então, transformou, né? Não, mas foi falha de. Não, depois, Qual foi, ei Marília, qual foi a resposta final que tu chegou? Ficou 6x ao cubo menos x ao cubo menos 2, isso fazendo todo o cálculo, né? 6x? Sobre 2x na 3 meios. Então, ficou 5x ao cubo menos 2 sobre 2x raiz de x. Tá, essa foi foi a resposta que eu encontrei aqui também. Tá certo. É a resposta Ó, dali do finalzinho. olha só, aqui eu posso até mostrar para os meninos, ver se eu consigo fazer um espacinho aqui, ó. Isso vai ficar assim, se eu botar, quem vai ser o MMC? Vai ser o 2x raiz de x, ó. Raiz de x. Ó, o MMC vai ser 2 x, 2, x raiz de x. De x. Ó. Quando eu faço, vou fazer 2x raiz de x divididos por 2, vai dar x raiz de x, que multiplica por 5x raiz de x. Aqui então vai dar 5, ó. X vezes x quadrado, raiz de x vezes raiz de x, vai dar x. X quadrado vezes x, x ao cubo. Ai, ficou ruim. 3 cubo. Tá. Menos. Ó, menos, pô, ainda bem que tu viu, Marília, te ligar, sim. Não, eu digo, mas tá tudo certo, onde é que tá o erro? Não, o erro foi só ali, não. Menos, ó. Agora quando eu faço 2x raiz de x dividido por x raiz de x, cancela aqui, sobrou 2, né? 2 vezes 1, 2. 2. Essa é a resposta final. Essa que tá lá no gabarito. Essa que tá no gabarito. Ah, isso aí, ó. Mas se o estudante chegar até aqui, Marília... Se ele chegar até aí, tá certa a resposta. Chegar até aí, ele já passou, né? Não tem nada mais nada. Se ele chegar até aí, tá vivo. Tu chegando até aí, te dou a questão completa. Tá, gente, ó. Essa foi... Vejam ali, ó, quanta coisa foi feita. Foi feita, ó, se deixou a fórmula para você, se fez o cálculo ao lado. É coisa que vocês fariam automaticamente, né? Então, parece que o exercício era enorme. Não, ele não era enorme. O que assusta vocês é o tamanho do exercício. Não, e depois, assim, ó, esses expoentes fracionários. Todo expoente fracionário, o denominador representa o índice e o numerador o expoente da variável. Foi o que eu fiz aqui, né? Ó, quando eu transformo... Até aí tava beleza. Eu também não me dei conta que a fórmula é o linha V menos o V linha. Não, mas a fórmula estava certa, Marília. Foi na hora de fazer essa multiplicação, ó. Ó, menos... Ó, era menos, tinha que ficar menos... que foi uma... Foi quando viu o menos ali, com o menos, não, tá, menos com menos vai dar mais. Né? E foi aí a troca. Foi falha mesmo. Final. Eu não sei quem teria colocado mais um outro, alguém colocou, só que agora eu não guardei. Vejo aqui, ó. Que pediu uma outra questão. No chat, não. Não foi no chat? Não foi aqui embaixo. Alguém disse, eu queria um número, ou não era? Não. Bom, não, tá. gente, ó. Tá. Outra coisa, hein, pessoal, eu compartilhei o arquivo, esse arquivo do quadrinho, tá no, até vou copiar ele de novo aqui, deixa eu ver aqui, copiar o endereço do link, e vou colocar, o quadrinho vai estar
Aí vocês podem compartilhar, vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se... Opa. Tá, enquanto ele vai ajeitando ali o exercício, Peraí que eu acho que tem que fazer. qual o próximo que vocês gostariam? Do 9, o 10? Qual o próximo que vocês... Hã? Qual vocês solicitariam a resolução? O 9. O 9. O 9 foi o Arthur que tá falando. O 9 é tudo dentro de uma raiz. Tu encontraste o 9, Alessandro? A função é raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, Isso, tudo dentro do radical. Isso, deixa eu compartilhar aqui ir. então. Compartilhar a tela aqui. Esta é bem maior do que a anterior, do que a 8. E a 8 só se tornou... já foi feito, eu acho, a Luísa? Acho que nós já fizemos ela. Se você acha... Já foi feito, então não tem problema. Tá? Essa aí é bem maior do que Nós a tínhamos que fazer anterior. uma de logaritmo, né? Uma de exponencial e uma de logaritmo. Isso. A 10 e a 11 são de logaritmo. As duas são de logaritmo. Então vamos pegar a 10. Vejam aqui, ó, gente. O logaritmo e o neperiano, que é o ln, os dois são o log na base A e o ln de x mais 1. Os dois são logaritmos, só que um é chamado de exponencial e o outro é um logaritmo mais simples, que contém base e contém o logaritmando. Tá? Então, se eles representam a mesma indicação, por que eles têm fórmulas diferentes? Vejam bem o logaritmo de base A. E esse neperiano, ele não tem indicação de base. Ó, o número 11, ele não tem indicação em que base ele está. É um logaritmo numa base qualquer. Então, aí já começa a diferença deles. E o logaritmo de base, eles têm até uma tabela uma tabela que é usado nas engenharias desses valores. E aí, então, Arthur, aparece os números decimais. Para esses logaritmos, aparecem os decimais. Agora, para nossa resolução somente de derivada, nós não precisamos usar as tabelas, mas as tabelas existem. Tá? As tabelas existem. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês, o logaritmo na base 7 de 30, aí, imediatamente, o logaritmo na base 7 de 30, eu teria uma tabela indicando qual o valor. Mas não tem como nós termos para infinitos valores, nós temos uma tabela para infinitos valores, porque aí, então, perderia totalmente o sentido de nós usarmos as derivadas. Perderia o sentido, porque se tivesse tabelas tão completas, infinitas, mas isso não existe. Vamos, então, para o número 10. No número 10, nós temos o logaritmo de base A de 2x ao cubo mais 1. Então, analisando, eu tenho ali, ó, 2x ao cubo mais 1 seria o logaritmo na base A de U. Então, esse valor 2x ao cubo, que está acompanhando o logaritmo, ele representa o nosso U. E o logaritmo na base A deve ser um valor qualquer.
tá? Deve ser um valor qualquer. Então, logaritmo na base A de 2x ao cubo mais 1. Então, qual seria esta fórmula? Eu tenho que identificar quem é a base e quem é o U. A base é quem acompanha o logaritmo. É o 2x ao cubo. Então, é 1 sobre a Não, fórmula. vamos, Marília, vamos dar a fórmula, quem sabe, ó. Isso, eu tô querendo te dizer a fórmula. Ah, Seria sim. 1 sobre U. Ó, opa, só um pouquinho. 1 sobre U. Ah, perfeito. Ó, então é 1 1 sobre sobre o elemento que acompanha o logaritmo de base A, logaritmando, vezes o logaritmo de base A de E, logaritmo de base A, daquele número que, se vocês olharem, Ah, tá. de E, vezes a derivada desse U. A derivada desse U. Ó, então, para eu poder aplicar essa fórmula, eu tenho que identificar todos esses elementos. Então, a nossa função é o logaritmo de base A de U. Então, a nossa derivada é f', Número 10, tá? número 10, f' du, X. é da função, f dx, tá? Tá. Mas vai ficar Então, aqui, ó. 1 sobre U. Ou seja, é 1 sobre... Não é X. É 1 sobre 2x. Não. É 2x ao cubo, 2x ao cubo, mais 1. Mais 1. Vezes esse logaritmo de base A, que nós não sabemos que base é essa, é uma base qualquer. Ó, então vai ficar vezes, ó, log. Podia ser base 2, base 3, né? Base 10. Ó, log qualquer de E A na base A vezes a derivada do nosso U, que no caso é 2x ao cubo mais 1. aqui é vezes, eu tenho que ter esse cuidado. Ó, Vezes. que vai dar 3 vezes 2. Posso já colocar direto, Marília? Já, pode colocar, Ó, vai dar 6x ao quadrado. Ao quadrado? Ah, é ao quadrado, desculpa. Ao quadrado. Mais 0, então não precisa aparecer. Notem que aqui, ó, log de E na base A vezes, isso aqui, né? A derivada, né? Do U aqui. Tá? Por beleza, ó, esse aqui tá prontinha. Desculpem. Tá prontinha a derivada. Só que tá multiplicando, ó, nós de trás para frente, tá multiplicando Então, o logaritmo de E, que eu não vou usar, que é aquele número infinito, vezes o 1. Então, esse 6 aqui, eu já passo aqui para frente no lugar do 1. Então, fica x ao quadrado. Estou multiplicando esse 6x quadrado por 1 sobre 2x ao cubo mais 1 vezes o logaritmo na base A de E. Isso. Pronto. Não tem que simplificar. Pessoal, o vídeo que eu coloquei, que eu disponibilizei no AVA e também está no grupo do WhatsApp, o do Paulo Pereira, ele coloca
ele começa com o exemplo dos logaritmos. Está bem fácil de enxergar, tá? Tá mais fácil do que esse exercício aqui. Mas vocês vão entender bem, já deu para entender. Por incrível que pareça, esse loqueiro de logaritmo, com essa fórmula aqui, ele ficou mais fácil do que o exercício que a gente fez anteriormente. Mesmo tendo loqueiro de logaritmos, não sei o que mais aqui, ele ficou bem fácil a solução dele. Concordam comigo? Combina mesmo. Log com loqueiro. Ficou bem fácil. E o número 11 vai ficar mais fácil ainda, tá? Existe uma regrinha nos logaritmos que diz assim, ó. Bom, o ln, esse ln que tá posto no exercício 11, ele é o mesmo que eu vou escrever aqui, vou escrever num rascunhozinho aqui embaixo, ó. O ln, por exemplo, ln de um x, por exemplo. Isso aqui é o mesmo, ó, que log de x na base e, tá? Ou seja, o ln é o mesmo que log na base e, tá bom? Então, quando a gente for usar e quando nós temos algo assim, ó, por exemplo, ó, log de 2 na base 2. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado disso daqui vai ser 1. Porque, olhem só que interessante, ó. A base do logaritmo elevado no resultado, ou seja, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. A base do logaritmo elevado no seu resultado, então, ou seja, 2 elevado na 1, isso vai ser igual a 2, ou seja, vai ser igual ao logaritmando. E realmente, ó, 2 elevado na 1 é igual a 2. Então, quando o logaritmando e a base forem iguais, o resultado vai dar 1. Então, vai acontecer alguma coisa muito parecida com isso no exercício no número 11, tá? Vou fazer um risco aqui, ó. É para fazer o 11 também, Marília? Fizemos também? Só porque a forma é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Dos elementos. A identificação dos elementos. E ela tá. Então vamos botar a formulinha então. Que acho que a ln é mais fácil, né? Esse aí nós temos 1 sobre u. Tá, então vamos botar a fórmula aqui só um pouquinho, Marília. Fazer o seguinte, vou abrir uma nova janela aqui. Tá? Enquanto tu coloca, deixa eu só ver aqui o que é. Tá. Então, quando nós temos ln de u. Ó, Marília, vocês aí já? Não, eu só fui ver se a pequenininha ia embora. Né? Então fica 1 sobre u. Ó, 1 sobre u. 1 sobre u. Vezes a derivada ulinha. Ó, vezes ulinha. E pronto, né? E aí identifica quem é um, quem é outro. Sabe por que vai ficar assim? Era o que eu estava querendo dizer, né, Marília? Ó, porque na verdade você vai ter aqui, ó. Porque teria assim, ó. Olha só. Se fosse continuar a fórmula, só vou continuar. Eu ficaria com log de e na base e. Então esse log de e na base e, ó, isso aqui, ó, vai ser 1. Então, por isso que ele nem precisa aparecer na fórmula. Então, a fórmula do logaritmo natural, do neperiano, né? É só isso aqui, ó. É mais fácil ainda. Parece mais difícil, mas ficou mais fácil. E fazer esse exercício, então, olha que barbada vai ficar, ó. Qual vai ser a derivada dessa função da número 11, ó? Eu vou pegar... Bom, identificando o u, ó, é o x mais 1. Isso aqui é o meu u, ó. Todo ele. Tá?
Então vai ficar com 1 sobre X mais x 1. mais 1, que multiplica a derivada de x mais 1, que é a derivada de u, que vai ser, ó, a derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0, então vai ficar 1, né? 1 Vezes só 1, que é igual a 1 sobre ó, x mais 1. 1 sobre x mais 1. Mais 1. Pô, ficou muito fácil. Por que o pessoal botaram o logaritmo, acabou comigo. Cara, o logaritmo ficou muito fácil. O da exponencial também é fácil. Não diz para eles que é fácil, diz assim, é mais simples. Ah, é mais simples. Não, porque a queixa é sempre essa. Para o professor tudo é fácil, né? Para nós é que é difícil. Então, é mais simples, é mais simples. Vou colocar aqui já o exercício 12 e o 13, tá? O 12 e o 13 só pelo uso dos elementos. O 12 e o 13. Aqui seria um A na U. Aí temos que ver a fórmula do A na U. A na U. Ó, Então, essa exponencial, né? Por que exponencial? Porque a variável está lá no expoente. ó, isso. A função é 10 elevado a menos 5x quadrado. Ó, o A é a base, que a base vai ser 10, e o U ficou esse menos 5x quadrado. Isso. Como é que fica a fórmula então, Marília? A fórmula fica A na U. Ó, a derivada, ó. Então fica A na U. A na U. A gente repete exatamente A na U. A na U vezes o neperiano de A. Ou seja, o ln da base, é isso? Da base. Ó, vezes o linha. Sempre a base vai ser, a variável vai ser derivada. Então, vezes a derivada. Tá, essa é a fórmula, então. Vamos dar a fórmula do... Marília, já vamos colocar a fórmula aqui do E na U? Ó. Do E na U. Para fazer a diferença? Já que já aparece um E aqui, ó. Ó. A de E na U Só um pouquinho, ó. E na U. Vou botar aqui entre colchetes e vou botar uma linha que significando a derivada. Isso. É E na U vezes o linha. Vezes o linha. Pronto, né? A dificuldade é quando a gente coloca para vocês esse E na U na forma fracionária. Então, tem que aplicar a fórmula fracionária e mais a fórmula do E na U. Então, vocês estão fazendo uma derivação em cadeia. Fazer várias, tá? Bom, então ali, ó, o 10... Fazer agora aqui, fazer o exercício número 12. Então, F' de x do nome. F' de x. Ó. F' de x. Vamos identificar. O nosso U, ó, aqui, ó, é o menos 5x quadrado, né? Então vai ficar, o A é a base. Então vai ficar 10, que elevado a menos 5x ao quadrado. X ao quadrado. Vezes o ln. O ln de A, que é 10. Que é a base, 10. Vezes a derivada de menos 5x ao quadrado. Ó, menos 5x ao quadrado. Então, o 2 vem para frente, né? Então, vai ficar... Vou botar entre parênteses, tá? Vai dar menos... 5, 2 vezes 5, 10. 10x. X, né? Vai ficar x na 1, né? Vai ficar menos 10x. 10x. Ó, aí a derivada prontinha. Ó, só para ficar mais ajeitado, mas não tem... Ó, esse menos 10x, ele vai ficar multiplicando, mas eu não posso multiplicar o 10 pelo 10. Porque aqui, ó, o 10 está elevado num expoente, né?
O que a gente pode fazer, na verdade, é só botar esse menos 10 para frente lá, mas só por questão de estética. É só por estética mesmo. Mas eu acho que tu deixou assim, Marília, tu botou na frente. Eu botei a resposta, eu botei o 10 para frente, Aqui então ficou isso aqui, menos menos 10, e menos 10, 10x. que nós poderíamos colocar, que eu não coloquei, nós poderíamos colocar esse 10 na menos 5x no denominador do 10. Mas mesmo assim não pode cancelar. Não pode cancelar, porque um é 10x e o outro é 10 elevado na 5x. Tu colocou então, olha só, esse menos aqui, Marília. Tu colocou, fizesse isso, ó. 10 na 5x quadrado. 5x ao quadrado. Trocou o sinal do expoente. Tudo isso multiplicado por ln de 10. Tá? Mas, pessoal, eu tenho certeza que se deixar assim, ó, a professora Marília não vai dar errado, né, professora? Não, porque eu sempre friso, eu coloco sempre um número real, um número racional. Se ele está multiplicando, eu sempre coloco para frente, mas não vi nenhum autor, um matemático que dissesse, não, a resposta só pode ser assim. Não, é por estética, né? Então não tem. Agora, com cuidado, que eu só poderia simplificar esse menos 10 com o 10 se ele não tivesse a variável x ao quadrado, se ele fosse 10 na quinta. Então eu teria um 10 na 1 com um 10 na quinta. Aí poderia simplificar. Mas como ele é exponencial, ele é variável no expoente, não tem o que fazer. Não tem o que simplificar. Se você o mesmo acontece com esse 10 daqui, eu não posso. O ln de 10 não pode ser simplificado com ninguém aqui. Pode, porque nós não temos quem é a base do ln. Se fosse um logaritmo, muito que bem, tá? Mas como eu não tenho esse logaritmo de uma base conhecida, uma coisa assim, eu não tenho simplificação nenhuma aqui. Cada uma é uma situação diferente. Marília, fazemos o 13 para concluir a nossa aula. Acho que o 13 nem vai caber aqui nesse espaço. Vou ter que abrir uma nova. Ele é danadinho só por ser uma... Mas vamos fazer que aí eu acho que eles vão ficar mais felizes. Nossos alunos vão ficar mais felizes de ver. Felicidade é muito subjetivo. Não por ser fácil, mas por nós deixarmos mais simples. Eu entendi, Marília. Ó, eu vou voltar ao quadrinho anterior para ver, olha só, olha a fórmula aqui, ó. E na U, a derivada de E na U, ó, é E na U vezes a derivada de U. A gente reescreve, reescreve a própria, né? E a vezes a derivada. Só que aqui o problema... Só que não esqueçam que além desse E na U, ainda é fracionária. Então, nós temos ainda a fórmula do U' menos UV' sobre V ao quadrado. Daí porque uma fração tão simples, a aparência dela ser tão simples, ela fica um mastrodonte. Né? Porque eu tenho o U, que é o meu numerador, e o meu V, que é o denominador. Vamos então tem F'. Uma derivada em cadeia aí muito da... Vai ficar assim, então. É U''V. Bom, aqui nós temos muitos U's agora, ó. Eu vou ter Vamos pensar no a regra do quociente, né? Então, que é U''V. Então vai ficar... Qual é a derivada aqui a derivada de E? Na U. E na U. É o nosso... É o próprio E na U. Então vai ficar E. É o nosso E na U, U'. E. Então, AX, né? Vezes
Bom, a variável é x, né? Então, vezes A. vezes A. O que multiplica o V, que é E. E, BX. Ai, tá muito feio minha letrinha. Tá. Menos. Agora o V, E na AX, que é o nosso U. que é o nosso U. E na AX, Ai, agora meus garranchos estão garranchados. vezes a derivada de B, Ó. E, B na X. Então vai ficar B. B na X, B na X, Vezes vezes B. B. Tá? Tudo isso sobre BE, B na X ao quadrado. B na X BX. ao quadrado. Ao quadrado. Bom, Isso. agora a gente vai ver o que tem termo semelhante, o que a gente pode colocar, de repente colocar em evidência, né? Ó, eu tenho E na AX vezes A vezes E na BX. Aqui eu tenho E na AX vezes E na BX vezes B. Eu poderia botar ó, o E na AX E na BX. Ó, veja se você acompanha comigo o raciocínio. Não sei se foi assim que tu fez, Marília. Foi bem assim. Ó, botar em evidência, ó, vou tentar fazer um garrancho menos feio. E na AX, é que fazer o A é a pior letrinha que tem. Ó, E na AX vezes E. Na BX, Ai, o B é difícil também. BX. Ó, aí eu vou Então, botar, ó, abrir um parênteses, aí eu fico aqui com A, porque eu estou dividindo isso, ó, A menos menos B. A menos B. isto. Tá? E aqui, ó, eu tenho ó, o E, eu vou abrir parênteses também, ó, na BX, Ao quadrado. quadrado. Olha o que... Bom, aqui é um produto, né? Eu posso simplificar esse E na BX com um dos E na BX aqui, né? Isto. Aham. Ó, então eu vou cancelar esse aqui com um dos... Aqui eu tenho E na BX vezes E na BX, que é o quadrado. Então eu vou riscar aqui, tirar o... E eu vou ficar como resultado final, ó. Também não foi tão grande, não foi tão absurdo, ó. E na X... X multiplica A menos B A exponencial Sobre. é sobre E na BX. Tá? Pronto. Esse é o resultado. Também não Esse é o foi, não foi resultado. nada absurdo. Aquele exercício que a gente fez primeiro foi que ficou muito grande, né? Vocês viram então, gente, que quando a gente tem exponencial e logaritmo, ó, eu tô assustado. A derivada deles é tranquilo. É A tranquilo. derivada, Tá? eu acredito que seja as derivadas mais simples, porque nós não usamos o número decimal, o número E. É. A decimal. gente deixa o E como E mesmo. Não faz Deixa ele Não bota 2,718. A gente deixa como E mesmo. como ele. Tá? Até porque ele tem muitos outros valores na decimal. Então, essa é a resposta. Bom, esse quadrinho, pessoal, para quem não quer assistir a aula, para quem assistiu agora e não quer assistir a aula, eu compartilhei, eu não sei se vocês vão conseguir, eu compartilhei ele no chat, tá? Até se alguém tentar... mas só quem... O que eu posso fazer aqui? Deixa eu copiar novamente, salvar o link. Eu vou botar lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Copiar o endereço do link. Vou colocar no grupo do WhatsApp, no nosso grupo aqui. Ó, link do quadro. Tá? E assistam também
Ó, assistam também. Eu deixei 2 vídeos tanto no Ava quanto no grupo do WhatsApp do Paulo Pereira. Um fala sobre a regra da cadeia, que vocês vão se encontrar nela, e o outro fala de derivada de exponencial logaritmo, que vai ficar muito fácil, vocês vão entender bem legal, tá? Na próxima aula a gente vai tirar mais dúvidas, né, Marília? Sim, na terça-feira. Tá? Vai ficar mais fácil, vocês vão ver que a gente está evoluindo. Quem está assistindo as aulas, quem está assistindo as videoaulas, quem está fazendo os exercícios, vai ter a facilidade. É mesmo, se a gente tivesse em aula presencial, é aquele cara que assistiu a aula, que não matou, por exemplo, quando eu dei aula na FURG para o curso de administração, as minhas aulas eram na segunda e na quarta. E o que tem na quarta-feira à noite, Marília, depois do intervalo? Tipo assim, às 9. Para eles, eu fiquei com a. Não, na TV. O que tem na quarta-feira na TV? De noite? Nem sei te dizer, porque eu só tenho aula de noite, eu nunca sei o que é. O que tem de noite, o pessoal sabe? Na quarta à noite? É. Quem é Quem é gremista ou colorado? Futebol. Agora é os jogos. Futebol, rapaz. Então, sim, mas era presencial. Agora são Aí, os jogos. o que eu fazia então quarta-feira? Eu disse assim, pessoal, quarta-feira eu não vou fazer chamada. Só vai ficar quem quer. Rapaz, ficava metade da turma, eu conseguia dar aula. Porque só ficava quem realmente queria. Eu disse, não vou fazer chamadas, querem ir? Pode ir embora, pode fazer o que quiser. Vai ficar todo mundo com presença. Todo mundo presenciadinho aqui, pontinho, pontinho, pontinho. Não fazia chamada. Era quando eu podia dar aula, porque assim eu digo, claro, eu não corria ninguém, né? É a mesma coisa, é o mesmo caso dos estudantes. Aqui nós temos só 8 estudantes, né, nesse presente essa aula. E mais, claro, tem gente que tem pessoas que não necessitam assistir a aula. Tem pessoas que precisam que assistindo as videoaulas, lendo o material, consegue, pegou na hora. Outros não. Coloca de novo, Arthur. Eu estava na metade, tu me tira Deixa que eu digo. Tô que nem criança pequena esperando dar o tal estalo. Eu não consegui ler. Mas dá o estalo. Hein, não foi o Arthur, foi a Suelen que escreveu isso. Não, a Suelen estava ali. Não, foi eu li Arthur. Arthur, o que tu escreveu, Arthur? Futebol. Coloca aí de novo. Futebol. Ele colocou o que era. Era futebol. Foi a Suelen que falou, tô que nem criança pequena esperando dar o tal estalo. Realmente, assim, mas esse estalo vai vir. Tem que assistir as videoaulas, tem que ler o material, tem que exercitar, né? Vai pro grupo lá, no grupo de vocês, no grupo da Matemática 2. Se tiver um grupo de vocês lá, como é que tu fez o exercício e tal? Bota uma foto. O que eu errei? Por que eu não cheguei na resposta? É interessante que fique no grupo. Que eles mandassem alguma foto, alguma coisa, né? Por isso que os meus exercícios não tão bonitos no meu caderno, porque meus exercícios não são iguais aos do Alessandro, né? As letras assim, não, eles são bem feitinhos. Não mandaram nenhuma foto. Eu digo, ai meu Deus do céu, garanto que nem fizeram os exercícios, né? Porque não fotografaram nenhum, né? Mas fico feliz que vocês tenham tentado, tanto é que estão perguntando, né? Fico feliz com isso. Vocês selecionem para a próxima terça-feira, né, algum exercício que tenha realmente chamado a atenção de vocês, para a gente poder fazer o que nós estamos fazendo hoje. Para mim, hoje foi o dia mais proveitoso, né? Por quê? Porque vocês mesmos citarem, não fazem esse exercício, fazem aquele exercício, né? É bem isso aí, Sueli. Tamo junto, né? Então coloquem que a gente já vem assim, com alguma ideia, possivelmente, porque vocês não imaginam que eu tenho uma perrenga de preparar esses exercícios. Nunca na minha vida eu tinha trabalhado, já trabalhei com várias... A distância, isso aí... São mais de 55 anos, né, Marília? Não.
de 56. 56 anos, né? 56 anos de magistério. Eu- Eu não ando de bengala por pouco. Eu tenho 46 de idade. Tu tem 10 anos a mais. Não, olha que pega toda essa gurizada, dava para ser bisnetos, porque os netos já estão formados também, eu já tenho bisneto, então, ó, Sueli, eu também tenho orgulho de vocês, porque vocês são que nos dá, assim, ó, um ânimo. Não sei como é que estão sendo os outros cursos, as outras disciplinas, mas eu andei conversando com um, com o outro, pai, eu estou perdido, eu não sei nem como começar. Bom, acredito que eu esteja assim, apoiando na bengala chamada Alessandro, né? Então, porque não sei nada dessas coisas Mas tamo junto aqui. Estamos junto, diz a Suelen, estamos junto, né? Então, olha, gente, para mim foi um novo aprendizado, mas só do fundo do coração. Não quero que seja repetida essa experiência, não por vocês, mas porque eu achei a coisa mais difícil do meu final de carreira. Achei a coisa mais difícil foi entrar esse bendito ensino remoto. Eu cheguei a procurar no dicionário, mas não achei, né, a palavra remoto, síncrona. Não achei o que eu queria pela definição. Achei que eu poderia fazer. Podemos terminar então, Marília? Ah? Podemos dar uma boa noite pro pessoal aí? Podemos. Terça-feira nos encontramos de novo e tragam as dúvidas, porque sexta-feira vocês vão fazer, e no mínimo, para todo mundo, no mínimo vocês vão tirar 5. Não apareçam com menos de 5, porque aí eu vou dizer assim, não valeu 6, né? Eu levantado às 5:30 da manhã, né, Suelen? Com certeza. Tu tá levantando também de madrugada? Não, um pouquinho mais tarde. Tá. Não, eu também não é às 5:30, mas às 6 horas eu digo, não, vou ter que levantar 1 hora antes, porque tem que ter alguma coisa, que assim, porcaria de celular toda hora, blim, 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 né? Então, tá bom. Boa noite então a todos.